Aqui em Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 36, a palavra do Senhor assim está. Cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo, e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A sua Bíblia deve permanecer aberta, e nós vamos orar, ok? Senhor meu Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, aqui estamos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o Senhor que está nas alturas eternais, nas mansões celestiais. Nós aqui, filhos seus, através do sacrifício vicário, tivemos a oportunidade, o livre acesso as tuas moradas na pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado porque grande obra se executa aqui neste lugar. Esta terra, este rincão é do Senhor. E nós consagramos ao Senhor agora os momentos que virão, onde o Senhor tem a oportunidade, o privilégio e a primazia de falar ao coração daqueles que o ouvem, que somos todos nós. Derrama o teu azeite quente sobre cada vida. Alegra o nosso espírito, Senhor, e concede-nos o entendimento claro da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar dos mistérios da transfiguração. A primeira pergunta que pode surgir em face da leitura desse texto é: quando se deu isso, onde se deu isso e por que isso se deu? Primeiro, o lugar nós não sabemos. Alguns teóricos acreditam que o Monte Tabor foi o lugar onde isso aconteceu. Quando isso aconteceu? Uma outra pergunta. Esse fenômeno, vamos chamar assim, aconteceu já no final do ministério de Jesus. Estava próximo à sua crucificação, e tanto que foi tratado com Moisés e Elias exatamente esse assunto. Por que isso se deu? Aí entra um outro aspecto. Quando nós nos dispomos a caminhar com o Senhor Jesus, nós vamos caminhar em 2 vertentes, ou uma ou outra, ou talvez tentando encontrar um ponto de equilíbrio onde nós possamos nos situar de forma confortável. É sabido, é do conhecimento de todos, que as nossas igrejas evangélicas, elas trilham
em pelo menos 2 caminhos, que é um caminho onde se tem muita palavra, mas se tem pouco poder. Outras igrejas primam pelo muito poder e pouca palavra. Quando eu, então, fui chamado pelo Senhor para estar aqui fazendo esse trabalho juntamente com essa igreja, no meu coração eu disse para o Senhor, eu disse: Pai, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser alguém que tente encontrar um ponto de equilíbrio, onde eu possa permanecer na palavra, mas que eu também possa conhecer um pouco do seu sobrenatural. Porque para muita gente isso não faz sentido, mas para mim faz. E eu quero que você saiba que não existe com facilidade, com recorrência, sobrenatural para quem não se esmera na oração. Se você quer viver uma vida de intimidade com Deus, onde você conheça um pouco mais desse Deus emanente e transcendente, você precisa ir para o Getsemane da oração diária. E isso Jesus sabia fazer, embora não precisasse. Um Jesus que morre no lugar do pecador sem ter pecado. Um Jesus que despiu-se da sua glória, quando na verdade poderia se manter no glamour da presença do Senhor. Um Jesus, então, que abre mão de todo o conforto para viver na privação, nascendo como filho de uma mulher, dona de casa, e de um homem marceneiro ou carpinteiro. Um Jesus que não cursou nenhuma faculdade e poderia fazer as melhores que existissem na Grécia ou mesmo aos pés de Gamaliel. No entanto, assim não fez. Esse Jesus, irmãos, ele era um homem que buscava Deus nas madrugadas. E mais, ele buscava Deus nos montes. Jesus era um homem de monte. Se você for olhar para o lugar onde Jesus nasceu, ele nasceu em Belém. Belém tem aproximadamente 700 metros de altura acima do nível do mar. Então ele nasceu num pequeno monte. Você vai ver que durante todo o tempo de sua vida, Jesus busca o Monte das Oliveiras para se deleitar na presença do Senhor em oração. Aqui na Transfiguração nós estamos diante da figura do monte. E Jesus, então, ele é crucificado no monte, ele é assunto aos céus no monte, e a Bíblia diz que ele descerá ao monte, rachando-o ao meio, e mais, hoje ele habita em Sião, lá no céu. Um Sião que não é Jerusalém, mas um Sião que é a presença do Senhor. Com certeza acima do 3º céu, bem alto. O que Deus nos ensina, queridos irmãos, é num monte que nós vamos nos humilhar. É no monte que nós vamos abrir mão do conforto de um sofá ou de uma cama muito bem elaborada. É no relento da madrugada, no sereno, no orvalho da noite, que nós, que queremos mais desse sobrenatural de Deus, é ali que nós vamos buscar esse mover do Espírito. Agora, se nós observarmos quantos apóstolos existiam, pelo menos 12, o traidor ainda não tinha se revelado. No entanto, Jesus leva apenas 3. Há crentes e crentes. Se você pegar, você vai ver que 3 é múltiplo de 12, e 3 representa 1/4 de 12. Então você vai perceber que o sobrenatural, numa estatística aqui, elaborada de afogadilho, você vai perceber que o sobrenatural não são para todos, para poucos que se dispõem a estar mais próximo do Senhor Jesus no monte. O senhor está querendo dizer que a oração no monte é mais poderosa? Se ela é mais poderosa, eu não sei, mas que lá acontecem coisas sobrenaturais, acontece. E é por conta disso que muitos pastores não querem que suas ovelhas vão ao monte. Para quê, pastor? Para não fantasiar, para não ver coisas que
supostamente poderiam complicar o seu entendimento. Então, nós que queremos o sobrenatural de Deus, ao lermos isso aqui, eu fico em casa. Isso aqui, para quem não sabe, é um nó teológico. Até hoje eu nunca encontrei em nenhum documentário de internet, em nenhum comentário, em nenhum artigo de teologia, em nenhuma teologia sistemática, até hoje eu não encontrei ninguém que pudesse me convencer exatamente por que tudo isso aconteceu, por que Jesus levou esses homens ao monte, afinal de contas, o que estava em jogo nesse episódio, ou será que Jesus não tinha o que fazer e resolveu passar um susto nos meninos? Claro que não. E eu estou, há algum tempo, meditando, já preguei 3 vezes, 2, 3 vezes nesse texto. Mas o Senhor me falou de um jeito diferente agora. E Ele me falou de alguns segredos contidos, e eu chamei de o mistério da transfiguração. Tem algumas coisas guardadas aqui dentro, que eu quero abrir esse baú da felicidade com você. Eu quero abrir esse tesouro aqui com você, e nós vamos juntos meter a mão dentro disso aqui, e tentar um entendimento sem heretizar a nossa assertiva, a nossa explicação. Tudo bem? Amém. Ok? Quando foi que isso aconteceu? Próximo à morte de Jesus. Por que Jesus deixou algo tão importante para revelar somente na hora da sua morte? Aqui fala que Jesus então teve o seu rosto resplandecido como o sol. Você já tinha visto isso em algum lugar? A caminho de Damasco isso também aconteceu. Então o meu Jesus e o teu Jesus, ele é um Jesus que tem poder de brilhar mais do que o sol durante a noite e mais do que o sol do meio-dia durante o dia. Então nós estamos diante de um ser fenomenal, de um ser que tem poder e desconhece qualquer coisa que se iguale a si mesmo. Ele é o Redentor da glória. E nós temos aqui 3 homens que viveram uma experiência que só Paulo foi viver depois, alguns anos depois. 5, 7 anos depois da morte de Jesus. Esses homens viveram, e me chama a atenção a vida de cada um deles. Primeiro, Tiago conseguiu ver a glória de Jesus, a glória de Deus, coisa que Moisés não tinha conseguido. João, irmão de Tiago, também viu a glória de Deus. E Pedro também faz comentários da glória de Deus. Agora, o que isso mudou? Tem algumas coisas muito interessantes. Quem foi Tiago, esse que viu a glória de Deus? Foi o primeiro mártir da igreja. Amém? Quem matou? Herodes. Quem foi João? Foi o último que morreu do colégio apostólico. Então eu tenho Tiago, que viu a glória de Deus, que morre primeiro que todo mundo, e tem o seu irmão João, que morre com mais de 90 anos, possivelmente ali próximo a ele de Patmos, na Grécia, e foi o último que morreu na virada do século praticamente. E eu tenho Pedro, que morre nesse ínterim, e pasmem, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Eu tenho 3 figuras muito interessantes aqui. Eu tenho um que começa o martírio, o dom de martírio estava em Tiago. Eu tenho João, que morreu já idoso, o qual não passou pelo martírio. E eu tenho Pedro, que foi, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Há entendimento para isso, amém? Todo mundo está entendendo isso aqui? Mas existem outros mistérios aqui nesse texto. O que Jesus foi ali fazer? Orar. Na oração nós falamos com quem? E Deus fala com? Há quem diga que a oração é mais ouvir Deus do que falar com Deus. Há quem classifique a oração como refrigério da alma, respiração da alma.
E eu quero dizer para você, se tem algo que Jesus fazia e fazia com muita galhardia, é exatamente se comunicar com o Pai, porque eu e o Pai somos um. Havia tanta intimidade entre eles que era difícil, mesmo Jesus na carne, se dissociar da divindade do Pai. E agora você vai ter aqui algumas coisas importantes que eu quero entrar nesse nó teológico aqui, porque os sabatistas não conseguem explicar. E nós que não somos sabatistas também não conseguem. Nós que somos dominicanos também não conseguimos explicar com clareza. Mas eu quero trazer para a pauta da nossa mensagem. Primeiro, e aconteceu no versículo 29, que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. O rosto de Jesus então começa a assumir a sua verdadeira identidade que ele tem na glória. Por alguns instantes, por alguns minutos ou horas, nós não sabemos, aquele brilho, aquela glória que Jesus havia deixado, agora ele começa a retomá-la, num pequeno lampejo de tempo, ele começa a retomá-la para mostrar para aqueles 3 homens quem verdadeiramente ele era. E as suas vestes começam a resplandecer, e nessa hora nós sabemos que não era a bata feita de gazimira, nem de tergal, com certeza era a roupa espiritual com a qual ele estava, começa a resplandecer por baixo daquela roupa de pano que ele ostentava. Ali começa uma verdadeira identidade revelada da parte de Jesus. Então nós temos uma revelação de quem é verdadeiramente Jesus, mesmo antes de deixar a carne. No versículo 30, eis que 2 varões falavam com ele. Quem? Moisés e Elias. Nós encontramos alguns que não pertencem à nossa fé cristã evangélica, que tentam fazer desse fenômeno, desse acontecimento, uma sessão espírita, quando na verdade não há espiritismo nenhum aqui oculto, não há nenhuma sessão mediúnica aqui declarada. Para que pudesse ser, ambos teriam que ter morrido. Moisés, nós sabemos que ele morreu e foi sepultado, isso está registrado em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5. Mas Elias não passou pela morte. Então nós temos um homem que morreu e que não ressuscitou, como muitos querem dizer que Moisés havia ressuscitado. Ele não ressuscitou, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 20, diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Se Jesus ainda não tinha ressuscitado, muito menos Moisés, que morreu 1450 anos antes dele. Moisés não estava com o corpo glorificado. E muitos tentam defender essa teoria, tentando se livrar de algumas pessoas que tentam fazer desse episódio uma sessão espírita mediúnica. Moisés não estava com o corpo glorificado, porque nem Jesus tinha recebido dele, e Jesus é a primícia dos que dormem. Por outro lado, Elias não estava morto. Elias estava ainda no corpo, porque ele foi para o céu com vida. Pastor, me explica isso. Depois, porque não tem como explicar isso. Nós vamos encontrar então uma situação bastante desafiadora para qualquer teólogo. Pastor Antônio, se trata de uma visão, quem sabe? Talvez. Mas uma visão tão real, que fez com que esses homens desmaiassem. Mas qual o segredo, qual o mistério de tudo isso? Primeiro, nós temos Elias representando os profetas. Nós temos Moisés representando a lei. Elias, o profeta, teoricamente, no meu entendimento, mais bem-sucedido do Antigo Testamento. Era chamado o profeta do fogo, o profeta que peitou Jezabel e Acabe, o profeta que desbancou 850 falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Olha o monte aí de novo.
Elias era um homem de monte. Moisés era um homem de monte, tanto que morreu no monte. Falou com Deus no monte. E nessa hora não vale fazer de conta que não está entendendo. Quem quer poder tem que buscar, e nós não vamos encontrar o poder de Deus assistindo televisão, deitado no sofá e nem tomando um refrigerante com gelo. Nós vamos encontrar o poder de Deus nas madrugadas. Nós vamos encontrar o poder de Deus abrindo mão da zona de conforto e indo colocar a boca no pó, seja no quarto silencioso da madrugada, ou seja nos montes de oração. A palavra também estava ali. Enquanto Elias representava os profetas, as profecias, enquanto Moisés representava a lei, Jesus representa a palavra. E nessa hora você vai ver a profecia se dobrando para a palavra, e nessa hora você vai ver a lei se dobrando à palavra. Mas Jesus não representa só a palavra, ele também representa o amor. Porque a si mesmo se negou, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz. Se isso não for amor, isso é amor, irmãos. Então o amor, a palavra, a graça, o favor imerecido está ali, colocando debaixo dos seus pés a lei. E agora, o que vai levar as pessoas para junto do Pai, não é mais aquela lei, não são mais aqueles estatutos, não são mais aquelas ordenanças, mas agora, amarás a Deus de todo o coração, e amarás o próximo como a ti mesmo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso agora é o que vai valer. A velha aliança havia sido desbancada e agora a nova aliança passa a fazer parte do povo. Dar-vos-ei coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne, diz o Senhor. Hoje é um novo tempo para essas pessoas que desceram as águas. Esses queridos irmãos e irmãs começam uma trajetória que não tem fim, e quando eles morrerem, eles vão ter a vida eterna, certo? Errado, porque já estão gozando dela, já estão na vida eterna do Senhor. O que mais, pastor? Profeta, o representante das profecias, o representante da palavra, o representante da lei. Tem mais um mistério. Qual é o outro mistério que nós temos aqui? Moisés passou pela morte, sim ou não? Sim. Elias passou pela morte, sim ou não? Não. Os salvos se compõem de gente que vai experimentar a morte e gente que não vai experimentar a morte. Enoque também não experimentou a morte. Aqueles que subirão para se encontrar com Jesus nos ares, que é a igreja, também não vai experimentar a morte. Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, Elias, pessoas como você também serão arrebatadas e não vão conhecer a morte. Porque quando eu vier, ao ressoar a trombeta, quando eu vier até as nuvens, trarei para mim todos e levarei a noiva para as bodas do Cordeiro. Haverá, no entanto, aqueles que são de Jesus, representado por Moisés, e que vão passar pela morte. Então a morte, irmãos, ela é uma realidade dentro das nossas vidas, mas por outro lado, irmãos, o arrebatamento também é uma realidade dentro das nossas vidas, na nossa igreja. Qual o terceiro mistério dessa transfiguração do Monte Tabor, entre aspas? É que aqui nós temos, irmãos, uma revelação, um protótipo do que seria a igreja. Lá em Mateus capítulo 18 diz o quê? Onde houver duas ou
reunidas em meu nome, ali eu o próprio Jesus se faz presente, e a primeira reunião da igreja com Jesus transfigurado acontece no Monte Tabor. A igreja está ali, e a igreja está aqui, e eu quero dizer para você que aqui não existe só matéria falando, aqui existem forças espirituais operando sobre as nossas vidas. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Você vai desmaiar aqui, irmão, vai dar trabalho para nós. Não tem estante de SAMU para carregar estante de gente. Eu não sei se o seu coração aguenta. Então preste atenção. Existem seres angelicais aqui no nosso meio. E eu quero que você entenda que Jesus está dizendo que quando a igreja estiver reunida, vai ter também a presença dele aqui. O nosso Senhor Jesus está aqui, Ele está transfigurado nessa noite no nosso meio. Aí nós vamos para a palavra tenda. Eu não entendi que deu no Pedro. O Pedro, ele apronta alguma. Onde tem Pedro, tem aprontação. O homem quer construir tenda. E agora eu não entendi. Ele quer construir 3 tendas. Uma para Jesus, eu até entendo. Mas uma para Elias. O homem subiu numa carruagem de fogo, levado por um redemoinho. Você acha que esse homem vai querer morar em tenda, irmão? Moisés abandonou o domicílio carnal dele, foi morar com Deus. Esse homem vai querer descer de lá para morar em tenda? E Jesus está de partida. Dias ou meses depois, Jesus estaria sendo crucificado. Mas eles queriam fazer tenda. E aí tem um mistério. A palavra tenda no grego é skene, com K. S-K-E-N-E, skene. E tenda, eu fui buscar o significado dessa tenda. Esse negócio é tão fora da casinha, como a gente diz, que eu falei, gente, ou Pedro está totalmente alienado, ou esse homem teve um insight aqui que só ele. E eu fui buscar no original qual o significado da palavra tenda. E a palavra tenda lá no grego é skene, significa tabernáculo itinerante. E aí o Senhor fala comigo. Ele disse para mim, falou, olha filho, hoje nós estamos vivendo o tempo dos tabernáculos itinerantes. Você é um tabernáculo. Você, se estiver em Rio Verde, é um tabernáculo de Deus. Se você estiver em Goiânia, você é um tabernáculo de Deus. Se você estiver na Bahia, você é um tabernáculo de Deus. E a partir de agora, onde você for, você é um skene, você é um tabernáculo de Deus. Deus estará com você, aonde quer que você for. Por isso que Ele não quer fazer uma tenda, disse o Senhor para mim. Ele quer fazer 3 tendas, porque a partir de agora, cada um de nós somos igreja, cada um de nós somos templo do Espírito Santo, cada um de nós temos a presença de Jesus transfigurado em nossas vidas. Jesus, Ele está dentro de você e Ele está transfigurado. Você não sabe a autoridade que tem sobre a tua vida, você não sabe o poder das palavras que saem da tua boca. Você é tabernáculo do Deus vivo, aonde você for, Jesus irá contigo. E nós vivemos às vezes, irmãos, como Pedro, que acaba de proferir uma sentença poderosa dessa. Em vez de ele partir para o abraço, ele desmaia de medo. Sabe quem é o Pedro? Você. Numa hora você tem um insight muito maravilhoso, oh glória, aleluia, o reteté. Na outra hora você está desmaiando de medo. E agora, Senhor, acabou as pernas. Escuta, fica naquilo que você está. Fica naquilo que você está. Você é um tabernáculo de Deus. Não tem por que desmaiar de medo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus.
Está vindo luta para cima de você, ô glória! Ô glória que está vindo luta! As lutas, elas são permitidas por Deus quando não são mandadas por Ele. E cada luta, irmão, nos leva a nos superarmos a nós mesmos. Eu hoje, olhando algumas coisas, eu vi no YouTube um título de um vídeo, tamanho não é documento. Mas eu olhei e pensei, posso olhar, aqui não tem nada demais, né? Aí eu fui e cliquei. Tinha um bode e um boi. Mundo velho de grande. E o bode assim, encarando o boi. Falei, isso é montagem. Não é montagem não, irmão. O boi estava parado no curral, o bode deu 2 passos para trás e veio e deu uma testada no boi, o boi morreu, traumatismo craniano. Você está entendendo, irmão? Se esse bode tivesse a coragem que eu tenho, primeiro que tinha passado debaixo da cerca, que ele é pequenininho. Irmãos, preste atenção. Você já imaginou se Davi olha para Golias? Davi fez a mesma coisa, deu 2 passos para trás e partiu para cima. O teu problema não é maior do que o teu Deus. A tua dificuldade não é maior do que a tua fé. As tuas lutas não são maiores do que as promessas que o Senhor empenhou para te livrar. Por favor, levante a cabeça. Você que batizou agora, você que entregou a sua vida para Jesus agora, não tenha medo. Não tenha medo. Quando eu era criança, eu fui numa fazenda. Eu toda a vida tive medo de sapo. Acordei cedo. Tomei o leite no curral, porque o meu sonho é tomar leite no curral. Depois eu descobri o que era o leite antes de ser pasteurizado, eu já não quero mais. E eu fui para o curral. No que eu estou chegando lá, irmãos, um sapo, que é o trem mais grande do mundo, maior do que um tijolo de 8 furos. Falei, gente, isso não é sapo, o que é isso? Vocês estão achando que eu estou mentindo? Não estou mentindo, não. Eu não estou mentindo, não. É grande. Aí voltei correndo, falei para o meu coleguinha, falei, eu não vou lá não. Ele falou, o que foi? Eu falei, tem um sapo lá, cara. Ele falou que nada, porque ele é só ar. Eu falei, só ar? Pois o meu coleguinha foi lá e furou o sapo. Era ar mesmo. Irmãos, tem problema que é sapo, só tem ar. Tem problema na tua vida, irmão, que ele tem mais medo de você do que você dele. A diferença é que o problema não corre, você corre. O problema te enfrenta, porque quem mandou sabe quem é você, e nem você sabe quem você é. A partir de hoje eu quero que você entenda isso. Todos nós estamos no Monte da Transfiguração. Esse Monte da Transfiguração é uma tipologia da tua vida. Você vai lidar com forças espirituais o tempo todo na sua vida. Jesus está transfigurado ao teu lado, te dando força, iluminando o teu caminho. Escuta, você é um tabernáculo itinerante. Aonde você for, você é um representante do Deus vivo. Você é embaixador do Deus vivo, você é soldado do Deus vivo, você é um atleta do Deus vivo, você é um agricultor do Deus vivo. Você é uma pessoa escolhida por Ele. Escuta, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você pode ser filho de Deus de 3 formas: ou por nascimento, por criação, ou por predestinação, ou por escolha. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Você foi predestinado para estar aqui. Você foi escolhido para estar aqui. E você aceitou o desafio de ser cristão. Por que temes? Por que perguntas a mim? Diga ao povo que marche. Põe o pé na água e você vai ver o que Deus vai fazer. Esses homens tiveram a maior experiência do mundo. Eu não sei se você vai ser o primeiro a morrer depois que sair daqui. E nem sei se você será o último que vai morrer depois que sair daqui. Eu não sei se vão te crucificar de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa: você viu o que ninguém viu. Você viu a glória de Deus. E as pessoas vão ter que respeitar você. Você é a autoridade.
Tiago não teve tempo de mostrar a força que ele tinha, porque mataram ele no ninho. Mas João morreu com quase 100 anos. E Pedro escolheu o tipo de morte que ele queria. Nós vamos te crucificar, vai mesmo, mas eu quero morrer assim. E foi assim, do jeito que ele pediu, que fizeram. O poder dele era tão grande que até o jeito de morrer foi ele que escolheu. Você é um filho de Deus e é você que determina, sim. É você que diz o que tem que acontecer. A palavra tem poder. Esses homens voltam para casa, e eu digo para você, a primeira coisa que eles encontram depois que voltam para casa é uma criança endemoniada, e eles estavam cheios da unção de Deus. Vai para a oração, vai para a oração, que você vai ver que não tem demônio que te peita, você vai ver que não tem dificuldade que pode contigo. Vai para a oração, que você vai ver o teu quarto no escuro iluminar. Vai para o monte da oração, que você vai ver graveto acender, porque quem anda com Jesus conhece o sobrenatural de Deus. Mas andar com Jesus é todo dia. Andar com Jesus não é só no domingo, não. Andar com Ele é todo dia, é pensar nele, é falar dele, é ler sobre Ele, é meditar na palavra dele, é se curvar diante dele, é servi-lo. Você vai encontrar um texto lá atrás, quando Deus fala: Moisés, meu servo, é morto. E aqui nós encontramos Moisés totalmente vivo. Para esse povo que quer que a alma dorme depois da morte, a alma não dorme, porque não tem interrupção de vida. A vida é eterna. Se a vida é eterna, ela não pode ser interrompida. Se você morrer agora, você sobe para os braços do Pai. Se você morrer agora, você vai para o altar da intimidade lá na glória. Amém? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Até na morte, irmãos, você é vitorioso, porque ela não existe mais. Eu quero deixar essa palavra com você. Quais são os mistérios da transfiguração? É que você está vivendo hoje ela na sua vida. Você vai sair daqui iluminado por essa luz de Jesus que irradia até os dias de hoje. Você vai sair daqui não com medo dos teus problemas, desmaiando de terror, mas você vai sair daqui sabendo que o Senhor é contigo, que você é portador das profecias que estão na palavra do Senhor, que você é portador dos mandamentos da palavra de Deus que estão à tua disposição, e que você é portador da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, permanece na palavra. É importante ter a palavra, mas não se esqueça que Deus quer operar maravilhas na tua vida. O sobrenatural dele é para você. O sobrenatural dele é para você. Eu chego em casa, eu escuto um barulho, não tem ninguém, pastor, eu fico me tremendo. Não treme não, irmão. Se for demônio, está querendo te assustar. E se for Deus, está querendo te chamar para orar. Amém?